Na edição da UFRJ em Vídeo dessa semana, você vai ver. Você tem vontade de fazer um intercâmbio? O Circuito UFRJ traz para você esse e outros eventos. O período de aleitamento é um dos mais importantes na vida e na formação de um bebê. Foi pensando nisso que a Maternidade Escola inaugurou a Sala de Amamentação, que auxilia as mães nesse processo tão importante. Pesquisa do professor Beto Novaes estuda a organização sindical dos trabalhadores do campo. Você acha que a educação superior no Brasil é excludente? A professora Mônica Pereira dos Santos conta os resultados de sua pesquisa sobre as formas e os níveis de exclusão. É o que você vê agora. Na UFRJ em Vídeo. Eu desenvolvo um projeto na universidade, né, que é um projeto que articula pesquisa, ensino e extensão, né? Bom, e o foco desse projeto é estudar a inovação tecnológica no campo e as formas de organização e de luta dos trabalhadores na agricultura. São lutas que são ideologicamente analisadas pelos setores dominantes da sociedade como rebeldia, como lutas como anárquicas, né? Por exemplo, eu tenho um caso da greve de Guariba, uma greve tão importante de canaveiros em São Paulo, que foi feita em 1984, né? As pessoas dizem que, ou seja, está no senso comum de que aquela greve foi uma anarquia, foi uma violência, foi, né? E as conquistas econômicas foram grandes naquele movimento. Então, como recolocar no cenário da reflexão, né, esses trabalhadores enquanto sujeitos construtores da história? Guariba amanheceu assim. Piquetes de trabalhadores fecharam as entradas da cidade. A introdução das 7 ruas no corte da cana pelos patrões, o aumento do preço da água pelo Estado e o desemprego provocaram revolta. Está desempregado? Eu estou empregado, mas estou desempregado que estou ajudando os que estão desempregados. Já vai fazer 2 meses, mais de 3 meses que ninguém trabalha. Então os patrões têm que colaborar com os empregados, tem que ver que a família precisa viver também, não é só ele. É muito complexo o movimento sindical no campo, né? É complexo porque você tem, por exemplo, você tem uma estrutura sindical hoje, né, que ela tem uma base territorial, o município, né? Então você tem, por exemplo, cada município tem um sindicato, essa é a estrutura, né? Só que você tem uma usina hoje que ela abarca a área de terra que ela controla, abarcam 10 municípios, por exemplo. Então quando você vai fazer uma campanha salarial, se um sindicato desse não concorda, né, com a campanha, pronto, você já tem um problema, porque você tem que juntar 10 sindicatos para, né, tratar com um único empregador, né? Então tem um problema, né, muito sério vinculado à estrutura sindical. Por exemplo, essa estrutura dificilmente consegue dar conta dos trabalhadores migrantes. Grande parte destes trabalhadores são migrantes que chegam para o trabalho, trazendo a ilusão de melhoria de vida. São quase 100 mil mineiros, nordestinos, paranaenses, que trabalham nesta Califórnia, entre os meses de maio e novembro, no corte de cana. Historicamente, a gente vem com um modelo de campanha salarial que não corresponde mais à realidade, né? Por quê? Porque a gente vem lá do período da década de 78, 79, 80, né, que você tinha uma campanha salarial, né, onde os trabalhadores começaram a fazer lutas coletivas, uma série de coisas desse tipo. Com a entrada atualmente do corte mecanizado da cana, há uma desmobilização da categoria muito grande, né? E não só uma desmobilização, como também uma segmentação dos trabalhadores. A mecanização do corte reduz, porém não elimina o corte manual. A introdução das máquinas provoca alterações no mercado de trabalho, exigindo novas especializações. Então, como trabalhar essa segmentação dentro, né, do contexto atual, onde você tem uma usina, né, que tem psicólogos, que tem, né, departamento de recursos humanos, entendeu? Altamente sofisticado em termos de técnicas de gestão e controle desses trabalhadores, né? Quer dizer, como é que você vai organizar, né, os trabalhadores, entendeu? Quer dizer, para enfrentar um patronato num sistema de desemprego, numa realidade onde eles estão ali também por extrema necessidade, que querem ganhar qualquer coisa que seja, porque ganhando qualquer coisa que seja no corte da cana é melhor do que a situação que eles passam na região de origem deles, né? Então, acho que o movimento sindical se depara com vários problemas, não só o movimento sindical, com todos os movimentos sociais se deparam com vários problemas para entender essa realidade.
né? E aí eu acho que a universidade também, que teve durante um período muito longo, centrada somente na questão da reforma agrária, da luta pela política agrícola, da produção familiar, deixou um pouco de lado essa dinâmica do trabalho assalariado no campo e da dinâmica das migrações rurais, entendeu? De trabalhadores de suas regiões de origem para o trabalho no agronegócio, não só da cana, da laranja, do café e, enfim, de outras lavouras importantes. Foram 3 dias de greve. Os patrões aumentaram o preço da tonelada de cana cortada. Passaram a fornecer equipamentos, assistência médica, pagamento dos dias parados em caso de doença, descanso semanal remunerado. O corte em 5 ruas. Eu tenho visto muito programa relacionado à agricultura pela televisão, né? Esses programas de inovação tecnológica e tal, né? Eventualmente aparece uma questão sobre trabalho. E quando aparece, né, pega o espectador, inclusive, assim, um pouco que desprotegido, né? Quer dizer, ele não vai fazer uma reflexão sobre aquele assunto que ele está vendo. Por que não vai? Porque aquilo é um quadro. Passou aquele quadro, ele está esperando o jogo do Flamengo, está esperando a novela, está esperando, entendeu? Ele vai ser um reservatório de informações que vão colocando na cabeça dele sem ele ter condições de elaborar isso. Qual é o momento da reflexão? Como é que nós temos que trabalhar isso, né? Então eu acho que a universidade, cabe à universidade, entendeu? Quer dizer, desenvolver atividades integrando pesquisa, extensão e ensino nessa direção, né? Esse é um grande desafio. O que eu tenho percebido no meu trabalho na universidade é que a gente, por exemplo, tem feito uma produção e essa produção não chega aonde deveria chegar, né? A universidade é um depositário de saberes, né? As teses, qual é a apropriação social disso? Né? Na área técnica você apropria, entendeu? Porque, né, você está formando profissionais, técnicos e tal, tem recursos. Na área social eu estou perguntando, né? Quer dizer, como é que você vai vincular, por exemplo, a uma professora que está dando aula no ensino médio e que está precisando de material, porque o livro-texto não chega e tal, que tipo de material didático ela tem, né? Ou seja, que tipo de linguagem nós estamos falando? Claro, a universidade cumpre seu papel acadêmico, é para isso que ela é concebida. Mas essa outra parte, transformar a linguagem acadêmica numa linguagem, né, de acesso para que grandes segmentos sociais possam se apropriar desse conhecimento, eu acho que é um trabalho de fundamental importância que a universidade deve exercitar. Ressignificando a formação de professores para uma educação inclusiva. Esse é o tema da pesquisa realizada pela professora da Faculdade de Educação da UFRJ, Mônica Pereira dos Santos. Através de entrevistas realizadas com mais de 1.000 alunos, ela investiga os processos de exclusão na aprendizagem dos futuros educadores. A ideia dessa pesquisa surgiu como professora por perceber nos meus alunos também um grau de insatisfação grande em relação a todas aquelas expectativas que eles criaram antes de entrar, fazer o vestibular, antes de entrar para a universidade. No início, assim, eu me senti meio que perdida, porque a gente foi meio que jogada, assim. Toma aí, tá dentro da universidade, tá fazendo pedagogia, se vira aí nos 30 e vai, entendeu? E quanto mais elevado o nível educacional, pior essas exclusões vão ficando. São muito piores porque são muito mais sutis, porque aqui a guerra é muito mais velada, né? A disputa dos poderes, as vaidades, isso na escola aparece de uma maneira mais clara. Acredita que haja exclusão na faculdade? Acredito que não. As pessoas mesmas que se excluem, muitas das vezes, não que haja exclusão na faculdade. Então, alguns grupos pensam que inclusão é só daqueles que são visivelmente excluídos do processo educacional porque a sua condição lhe dê algum impedimento na relação ensino-aprendizagem. Eu acredito que existe sim, e devido à grande desigualdade social que existe na sociedade brasileira, as dificuldades econômicas existem também e culturais também. O aluno que é pobre, que não consegue ter um bebedouro com uma água decente aqui, que não tem almoço, que não tem dinheiro para passagem, precisa faltar ou precisa chegar atrasado por causa do trabalho, nada disso é considerado como um processo de exclusão. Muitos alunos e professores não percebem os diferentes níveis de exclusão. A falta de informação sobre as atividades realizadas na universidade
pode ser considerada uma de suas formas. E aí diz assim, por exemplo, não, eu trato todos os meus alunos iguais. Eu não excluo ninguém. Todos os meus alunos são altamente incluídos. Eu trato eles igualzinho. Isso é uma maneira de você excluir, sem perceber muitas vezes. Mas tem que dar as mesmas oportunidades. Veja bem, as mesmas oportunidades não é igual à igualdade de oportunidades. Para a professora, o primeiro passo é reconhecer as exclusões e abrir o debate dentro da universidade. A inclusão é um processo, e é um processo interminável. Então eu nunca vou poder dizer para você o que fazer para sempre. O que eu posso, no máximo, é te dizer o que seja necessário nessas condições que eu descobri. Então, o primeiro passo é abrir o debate, reconhecer o problema e abrir o debate. Segundo passo, se desvincular muito de uma visão tradicional de educação. Isso vai ser estritamente necessário. Se a gente considera como importante simplesmente que o aluno esteja em sala de aula, sem compreender o contexto de onde vem esse aluno e a dificuldade que ele possa ter para cumprir esse acordo, né? A gente está sendo excludente, a gente só está olhando o nosso lado. É claro que é importante estar em sala de aula, mas e se não puder, o que a gente pode fazer? Como é que a gente tem que agir? A nossa obrigação é fazer com que esse aluno participe, usufrua do direito que ele tem à sua educação. Se ele está sem dinheiro, ou qualquer outro problema que seja, que o impeça de chegar até aqui, o que a instituição vai fazer? Porque o aluno é seu, é dela. O que a gente vai fazer para, de alguma maneira, suprimir esse problema ou ultrapassar, né, esse problema? Isso significa você perder horas planejando, você ser mais humano, você lidar com a pessoa de fato, compreender os seus problemas. E o legal é que quando a gente faz isso, estabelece-se um acordo mútuo. As relações ficam muito mais saudáveis. Tanto o aluno fica flexível, porque compreende que o professor é gente, como vice-versa. Então, assim, a construção do processo educativo é mais democrática. O aluno te diz melhor como ele pode aprender e você, se seguir aquilo, vai ver que o resultado é excelente. A Maternidade Escola da UFRJ lançou no último dia 14 de agosto a sala de amamentação, que irá auxiliar no processo de aleitamento materno, importante no desenvolvimento de uma criança. Uma coisa que me angustiava muito era essa mãe, ela receber alta e ela ir para casa e não ter um lugar onde ela pudesse retornar, algum lugar que ela pudesse procurar, caso ela tivesse algum distúrbio em relação à amamentação, alguma dificuldade em relação à amamentação. Então eu ficava muito angustiada porque para mim ela acabava ficando perdida. Ela vinha para uma consulta e depois acabou. Então a partir daí eu elaborei e pensei num projeto de uma sala de amamentação que fosse um local onde ela pudesse ser acolhida e nesse local ela teria consulta de enfermagem, consulta com outros profissionais também que se dispusessem a atender nesse local, com questões voltadas para a amamentação, onde a gente pudesse dar um suporte a essa mãe, pelo menos durante 6 meses. A sala de amamentação receberá as mulheres, né, que serão detectadas já na enfermaria e que podem ou não apresentar problema no manejo do aleitamento materno. E aqui nesse espaço de amamentação elas terão um suporte do profissional, esclarecer as dúvidas dessas mulheres e aumentar a qualidade de amamentação dessas mulheres, ao mesmo tempo que poderemos fazer também um trabalho de avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança. Se você cria um ambiente onde ela se sente em casa, um ambiente próximo do que ela tem no seu domicílio, você acaba favorecendo, porque ela se sente acolhida, ela tem um atendimento humanizado, e quando a gente fala de atendimento humanizado, a gente não está falando só de comportamento, mas a gente está falando de ambiente também. Então isso favorece muito a questão do aleitamento. No dia 29 de agosto, às 18 horas, você pode assistir o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, no auditório do CFCH. A exibição faz parte do projeto Direitos Humanos em Tela e contará com um debate logo após o filme. E no dia 4 de setembro, o Cinema ao Meio-Dia exibe Estamira. A sessão acontece no Salão Nobre da Decania do CCMN. Que tal participar da Festa do Divino sem precisar sair do Rio de Janeiro? A série Tradições Musicais do Brasil traz em sua primeira edição uma das festas populares mais conhecidas no Brasil. O evento acontece dia 30 às 5 da tarde no Salão Dourado do Fórum de Ciência e Cultura, onde você poderá assistir ao espetáculo musical das Caixeiras do Divino.
Haverá também uma palestra com a professora Fernanda Scheferino. Se você tem vontade de fazer um intercâmbio, essa pode ser a sua oportunidade de viajar para a Alemanha. O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, DAAD, faz uma apresentação de propostas e possibilidades de intercâmbio entre Brasil e Alemanha no dia 30 de agosto, às 14h, no auditório Paulo Rocco do CCS. O participante poderá assistir a uma palestra com a diretora da DAAD e debater com professores e coordenadores. A Escola de Química comemora 74 anos. As festividades acontecem de 27 de agosto a 1º de setembro, com premiações, cursos e lançamentos de livros, além de competições esportivas e apresentação de talentos no Festival Show Prata da Casa. As atividades começam às 9 da manhã e acontecem em vários lugares da Escola de Química. Você pode conferir a programação no site www.eq.ufrj.br. A Faculdade de Letras homenageia os 40 anos da publicação de 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques no 2º Simpósio Internacional de Letras Neolatinas. O evento acontece entre os dias 2 e 5 de setembro na Faculdade de Letras e no Fórum de Ciência e Cultura. Serão discutidos temas como culturas, discurso e poder. As inscrições podem ser feitas no site www.letras.ufrj.br/pg Neolatinas.